Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Hoje, às 14 horas, aqui no auditório da Câmara, vai acontecer uma audiência pública para tratar da implantação e da aprovação do Estatuto Municipal da Igualdade Racial. Este estatuto, ele é um projeto que está sendo apresentado pelo vereador Iraguaçu Filho, do PDT. E para falar sobre o que vai acontecer durante a audiência pública e dar pormenores deste Estatuto Municipal, nós estamos recebendo aqui na TV Fortaleza o Sérgio Granja, ele que é coordenador da Igualdade Racial da Prefeitura de Fortaleza. Sérgio, obrigado pela sua presença. E vamos ver então inicialmente o Estatuto, da Igualdade Racial. Existe um Estatuto Nacional e este é um Estatuto Municipal. Gostaria que, inicialmente, você frisasse a necessidade de ter também um estatuto municipal nesse sentido. Obrigado. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Esse dia, é uma data importante para o município de Fortaleza, porque o município resolve, com essa atitude, acatar uma demanda da sociedade civil. Esse estatuto, Paulo, ele já existe desde 2010, a Lei 12.288, que é o Estatuto Nacional. O que os estados e os municípios vão fazer a partir disso é regulamentar essa lei para que os estados e os municípios possam alcançar aquelas medidas, aquelas leis, aquelas demandas que estão apresentadas pelo povo negro de todas as cidades. Então, Fortaleza está de parabéns. Hoje é uma data importantíssima para nós. Estamos muito felizes porque foi um trabalho que foi construído ao longo de 2018 com os movimentos negros, com a sociedade civil. E depois de todo esse trabalho, nós tivemos um trabalho de articulação aqui na Câmara Municipal e, baseado nisso, eu gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos. Agradecer primeiramente ao vereador Iraguaçu Filho, que atendeu essa nossa demanda. Agradecer também o presidente da Câmara, o vereador Antônio Henrique, também abriu os braços, nos recebeu, colocou à disposição a casa, fazendo jus o nome que é a Casa do Povo. Então, a gente tem uma satisfação muito grande de hoje discutirmos um assunto tão importante, tão relevante para a população de Fortaleza. E quando estava em discussão a elaboração do Estatuto, você falou em vários locais que foram, várias comunidades, enfim, vocês levavam o Estatuto Nacional para haver um balizamento ou partiu tudo do zero? Não partiu tudo do zero. Essa questão da regulamentação, todas as entidades que militam nessa questão, eles já conhecem o Estatuto Nacional. Então, nós fizemos um debate, fizemos uma leitura coletiva, um debate sobre as questões mais importantes que existem no Estatuto Nacional e essas medidas, elas serviriam como base para o Estatuto Municipal. O que muda, o que altera dentro da lei municipal são coisas muito pequenas, é mais uma forma de se adequar essa lei federal a uma lei municipal. Uhum. Bom, pelo que eu entendo também, o Estatuto sendo municipal, ele poderá e deverá entrar, por exemplo, nos orçamentos do município, entrar verbas para que determinadas ações relacionadas com o Estatuto possam ser executadas. Correto. A partir do momento que o município regulamenta esse Estatuto, o que ele diz com isso? Ele diz que está se comprometendo a cumprir aquelas demandas que estão ali, porque a gente sabe que às vezes existe uma lei federal, mas para que essa lei seja cumprida, muitas delas precisam de uma regulamentação ou estadual ou municipal. Então, o município regulamentando, ele vai se comprometer com aquela demanda, com aquelas políticas, inclusive colocando um orçamento público dizendo de que forma o município pode implementar e deve implementar aquelas políticas. Então, eu acho que Fortaleza está de parabéns. Eu só queria dizer aqui, reforçar aqui o seguinte, para uma ação como essa acontecer, a gente tem que ter muito claro uma coisa. Às vezes a gente se pergunta, por que é tão difícil, às vezes,
e acontece de forma tão lenta o avanço nessas questões quando diz respeito à raça ou gênero? É porque ela precisa, primeiramente, que o gestor maior tenha uma sensibilidade para essa questão. Então, se o gestor maior não tiver sensibilidade, não tiver aquela compreensão, não vai andar essas questões. Então, Fortaleza está de parabéns e a gente gostaria de dizer que o nosso prefeito Alberto Cláudio é uma pessoa muito sensível com relação a isso. Então, acredito que Fortaleza está dando um salto gigantesco com relação a essa questão, porque hoje a gente vive um momento de incerteza muito grande no nosso país, onde nós temos um governo federal que anda à contramão da história, então um retrocesso com relação a todas as questões e os avanços das políticas públicas, políticas sociais, e Fortaleza está dando o exemplo de como a gente deve trabalhar as questões das políticas públicas voltadas para as camadas mais vulneráveis, mais necessitadas, que é a população negra do nosso país. Exatamente, e você falou nesse momento totalmente diferente da política do governo federal, completamente diferente do que nós já tivemos no passado, pelo menos recente. E agora, vendo não com o meu pensamento, mas com o pensamento dessas pessoas, pode dizer, por exemplo, assim, que por que um estatuto para a criação de igualdade racial se todos são iguais perante a lei, né? Por que isso? É porque é o seguinte, nós sabemos, nós temos um estigma que é comum na nossa sociedade, que é o racismo. Então, para você ter conhecimento disso, a gente precisa fazer alguma análise e ver de que forma se deu o processo de colonização do nosso país. Então, de lá para cá, muitas coisas vêm sendo acumuladas, entendeu? E o povo negro sempre foi excluído de tudo. Então, verdade. há um racismo que ele vem se constituindo ao longo desses anos e ele é estrutural, ele é velado. E a sociedade, a partir da terceira conferência de Durban, o Brasil teve um reconhecimento de que o país tem essa dívida com a população negra. Então, o Brasil precisava assumir a responsabilidade de que precisava fazer alguma coisa com relação a essa questão. Então, essas medidas, tanto a questão a criação da CEPI, que foi, na época do governo Lula, foi um ministério, e também a questão do estatuto, são medidas alternativas de como a sociedade pode, aos poucos, ir contribuindo para que a população negra tenha, de fato, acesso às melhores qualidades de vida, à educação, à saúde, à moradia dignas, e também ocupar esses espaços que a gente não vê quase negros, né, que são os espaços, né, de poder, que é uma coisa importantíssima, que não é por falta de competência, mas por falta de um racismo que é estrutural, que está ali. A gente precisa, entendeu? A sociedade precisa de essas medidas afirmativas para que o povo possa se valorizar, ter a valorização que merece. Muito bem, eu concordo plenamente com essa sua análise sociológica até a respeito da situação dos negros, mas, infelizmente, há poucos dias eu ouvi uma senadora do Mato Grosso do Sul se declarar contra as cotas raciais. Quer dizer, um fato absurdo, né? Mas agora nós vamos fazer um intervalo e na volta eu gostaria que você fizesse uma observação a respeito disso que eu acabei de colocar. Plenário da cidade, em instantes, aguarde. Para torcer pelos nossos times de coração, não precisamos estar separados. A rivalidade no campo pode ser grande, mas a união da torcida é o mais importante. Uma campanha do Ministério Público do Estado do Ceará.
Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza e hoje às 14 horas teremos uma audiência pública aqui na Câmara que vai tratar do Estatuto Municipal da Igualdade Racial. O estatuto que foi apresentado pelo vereador Iraguaçu Filho. E eu estou conversando com o Sérgio Granja e no bloco anterior eu deixei aquela observação de que uma uma senadora do Mato Grosso declarou há poucos dias, dentre outras coisas, ela se declarava contra a cota racial, no caso, e eu gostaria que você falasse a respeito disso, embora você já tenha dado essa resposta mais claramente anteriormente. Muito bem. É lamentável a gente ouvir, né, posições como essa, principalmente sendo de uma senadora, de uma pessoa que foi eleita pela grande maioria, né, eu tenho certeza que grande maioria de seus votos foram votos de pessoas negras, e isso apenas reforça o que a gente está comentando, que é a questão do preconceito e do racismo. Veja bem, cotas raciais não é esmola, não é um favor que o Estado está fazendo, que a universidade, que a escola, entendeu, está promovendo em favor dos negros. Muito pelo contrário, as cotas raciais, elas são uma reparação. É um direito que foi negado durante muitos anos que agora o Estado tem uma forma de de reparar esses danos que foram causados e, inicialmente, de imediato, você não tem outras medidas como fazer. Esse é um processo que ela vai ser desenvolvido a longo prazo, mas imediato as cotas elas servem para isso. É uma reparação, é uma forma do Estado dizer que reconhece aquela dívida e que vamos encontrar formas da gente resolver isso. Eu vou só citar um exemplo aqui, Paulo, já que você tocou nessa questão das cotas, muito interessante. Eu lembro quando começou esse debate com relação das cotas, eu fui para um debate, se não me engano, acho que foi na universidade, no campus da universidade, e a discussão estava bem acirrada, aí eu vi duas pessoas estavam lá discutindo. Uma pessoa, que é uma pessoa de classe média alta, que inclusive era aluno da Universidade Federal do Ceará. E aquela discussão briga e tal. E no calor daquela discussão eu fiz uma pergunta para ele. Você estudou aonde? Tudo bem. Vamos só para a gente se situar aqui. Perguntei, onde você estudou aonde? Ali. Eu estudei no Farias Brito, estudei no Colégio de Pontal. Pois é, Farias Brito. Farias Brito é o quê? É uma entidade o quê? Privada. Uma entidade privada. Então você teve condições, sua família tem condição de pagar a vida inteira um colégio bom, um colégio privado, e aí quando você termina, você está onde? Numa universidade pública. Tá certo? O Brasil teve ao longo desses anos, sendo comandado pelo poderio econômico, em que de lá para cá, nossa escola pública vem sendo sucateada. Eu me lembro que quando os meus avós e os meus pais estudavam em escola pública, a escola era de altíssima qualidade. Eu acho que todo mundo tem esse conhecimento. Então, eles vêm estudando a educação, o trabalho que a gente vem fazer é exatamente esse. Nós precisamos resgatar, entendeu, essa questão do valor que o país tem que ter sobre a questão da educação. Então, o que não é justo é a sua família pagou a vida inteira, teve condição de pagar uma escola pública para você, e você teria condição de passar na universidade particular. No entanto, você está tomando a vaga de quem precisa numa escola pública. Então, a cota ela serve para reparar esse tipo de injustiças. Corretamente. Agora, essa consciência da igualdade racial, você que vive, que trabalhou nesse projeto, ela é maior, digamos assim, entre os mais jovens ou entre aquelas pessoas já de mais idade? Por favor, desculpa, eu não entendi a pergunta. Assim, essa consciência, né, da igualdade racial, que você frisou muito bem até esse momento Perfeito. da entrevista, os jovens têm mais essa compreensão ou são as pessoas mais antigas? Muito bem. Essa discussão é mais latente, mais viva na juventude, por causa das universidades, dos movimentos sociais hoje que estão bem aflorados com relação a essa questão, bem avançados. Mas existem grande parte da população que, digamos, já de meia idade, que também tem consciência plena do seu papel social, que tem um trabalho de militância também que nos ajudam bastante. São professores, educadores, formadores, pessoas ligadas à entidade da sociedade civil,
militantes da área que são pessoas que vêm divulgando, vêm repassando o seu conhecimento. Então, essa juventude, ela é muito mais aguerrida porque ela tem mais força, então ela briga, ela luta, ela vai lá, ela está no dia a dia. E às vezes essas pessoas que já estão de meia idade não têm tanto vigor físico, mas tem um vigor mental e o conhecimento, a experiência que nos ajuda a conciliar e fazer um balanço do que a gente precisa hoje. Exatamente. Além de não ter o vigor físico, essas pessoas mais de meia idade, pessoas idosas, elas não tiveram a oportunidade que os jovens negros estão tendo hoje e principalmente por causa das cotas raciais. Exatamente. E a questão do acesso ao conhecimento também. Hoje o conhecimento ele é muito mais difundido, né? Hoje a gente tem a internet, que a gente diz uma coisa aqui, 10, 15 minutos, o mundo inteiro já está sabendo. Então, isso é um fator importante para a gente lidar com isso. Então, essa questão dessa preocupação que a gente tem que ter do racismo, Paulo, é uma coisa que a gente está falando aqui de um tema importante sobre a aprovação de uma lei e tal, mas a aprovação dessa lei é só um pequeno passo que o município... É o primeiro passo. O primeiro passo que o município está dando, mas a questão mais importante, e que aí é um papel de cada um de nós como cidadãos, é trabalhar sobre essa questão do racismo, do preconceito, que a gente encontre maneiras, formas de como a gente pode eliminar isso. Porque se a gente for pegar os dados, se for comparar os dados, BGE, o último da pesquisa do IBGE, 54% da população brasileira, mais de 54% da população brasileira são considerados negros ou pardos. Se a gente vier aqui para o Ceará, se você for observar a última vez, que 67% se consideram negros ou pardos. Então a gente vive num estado, o Ceará é conhecido nacionalmente como um estado pioneiro, um estado que sempre toma a iniciativa de fazer as coisas primeiro e tal, mas a gente tem um estigma aqui do racismo, do preconceito, que é uma coisa, às vezes, que é preocupante. Não sei se você lembra, até pouco tempo a gente tinha aqui surgiu uma história aqui no Ceará, que no Ceará não tinha negro. Exatamente, isso foi muito difundido até. Exatamente, então isso é uma coisa lamentável, por aí você vê a dificuldade que a gente que trabalha com esse tipo de política, como a gente vai fazer política pública, você vier visitar um departamento, visitar certos setores da sociedade, lutando contra esse estigma de que no Ceará não tem negro. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que trabalhar diariamente. Racismo e preconceito, coisas que a gente precisa banir da nossa sociedade para que a gente tenha uma sociedade mais livre, mais humana, mais fraterna, entendeu? Com seres mais livres. É isso que a gente precisa, combater esse preconceito. E a regulamentação desse estatuto é o primeiro passo, mesmo como você está se referindo. Eu tenho certeza que Fortaleza vai dar um avanço significativo. Com certeza, esperamos, né? Sérgio Granja, que é o coordenador de igualdade racial da Prefeitura de Fortaleza, eu agradeço pela entrevista e parabenizo nessa audiência pública que vai acontecer hoje, que vai tratar desse Estatuto Municipal da Igualdade Racial. Só aproveitar para convido todos vocês hoje, às 14 horas, no plenário da Câmara, a discussão sobre o projeto de indicação de implementação do Estatuto da Igualdade Racial. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Plenário da cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.